dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente amada. Glória a Deus. Estamos aí mais uma vez para nós realizarmos nosso devocional diário. Porção de amor. A gente está acompanhando aqui os comentários. E que maravilha, coisa boa estar aqui mais uma vez de manhã. Eu dizia para a Indy ontem que quarta-feira, né? Foi quarta, a gente fez a gente sempre faz a pausa do nosso devocional para que de noite a gente possa ter o rasgando o coração, né? Aí um dia eu disse pra ela, acho que não dá mais, porque toda vez que a gente faz a live a gente começa com um dia melhor, a gente começa, por mais que a gente ore de manhã, parece que é diferente, sabe? É diferente. E aí a gente decidiu fazer de segunda a sábado, então só não vai ter domingo porque domingo tem culto de manhã. Então de segunda a sábado teremos aí as nossas devocionais, porção de amor. Já estamos planejando também até para a mulher, né? Um culto para as mulheres semanais, uma palavra semanal com a pastora Indiana. E que hoje, por enquanto, por causa do Covid, a gente está só nós, né? Mas com certeza, em nome de Jesus, nós teremos mais pessoas aqui. Nós vamos convidar para estar fazendo essas lives com a gente. Jesus. E obrigado por mais uma vez estar aí. Se você está nos escutando bem, fala conosco aí, dá o retorno. Eu estou acompanhando aqui para ver se está direitinho, né? Para ver se está a voz direitinho. Eu sempre digo, aqui para nós está tudo ok, retorno bom, tudo bom, mas né, na internet a gente sabe que a internet se comporta de maneira estranha às vezes. Amém? Então a gente vai estar orando conosco agora, depois nós vamos estar cantando uma canção e vamos começar a nossa live adorando o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, povo lindo do Senhor. Deus te abençoe a ti, tua casa. Aqueles que vão trabalhar, Deus abençoe o seu trabalho hoje. Glorifica ao Senhor pela oportunidade de poder viver mais um dia, né? Mais um gigante, mais um leão, em nome de Jesus. Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, faça dele um dia especial, né? Eu sempre falo que nós que fizemos o dia bonito, né? Porque o Senhor está em nós, então compete a nós fazer um dia extraordinário. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar então, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia em nossas vidas, nesse dia 24 de abril, Pai. Tu és especial, Senhor, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Seja exaltado, entronizado nas nossas vidas neste dia, que possamos ser instrumento em Tuas mãos, que possamos ser um espelho da Tua glória nesta terra, Senhor. Nós entregamos a Ti esse devocional, entregamos a vida do pastor e a minha, Senhor, diante de Ti, aqueles todos que estão ouvindo esta live, Senhor, juntamente com seus familiares, que eles possam, Senhor, sentir o Teu amor, sentir a Tua presença, sentir o Teu carinho nesse dia. Senhor, talvez para muitos é mais um dia, mas não, Senhor. É um dia apenas, o amanhã não sabemos se vai chegar. Então que esse dia 24 seja um dia único, especial, porque o Senhor é conosco. Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti nesse dia. Cumpra em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso coração, nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que a Tua esperança, que Teu amor esteja conosco nesta manhã. Senhor, essa é a nossa porção de amor. Nessa primeira hora do dia, talvez para muitos já estão na atividade, mas que esse devocional seja, Senhor, a nossa premissa a Ti neste dia. Toma o controle, Senhor, de tudo que iremos fazer no decorrer deste dia. Sê conosco, Espírito Santo. Aleluia. Nos dá a direção e revelação do Teu querer para com nós. Em nome de Jesus.
Amém, Pai. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Bom, gente, vou cantar essa canção aqui que faz muitos anos que eu não canto ela, tá? Mas essa semana tem sido bênção, a gente tem cantado canções assim, bem antigas. E eu quero ver se consigo cantar essa canção para Jesus. Amém? Me acompanhe em nome de Jesus, porque eu sei que Ele vai falar contigo e você vai falar com Ele. Glórias a Ti, ó Deus, Santo Deus. Toda honra, toda glória a Ti, Papai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-te a ti. Tu és tremendo, absoluto. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Oh Deus maravilhoso, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo, absoluto. Apesar do tamanho que tu és, tu és capaz de me amar. Apesar do tamanho que tu és, todo dia fica me cuidando pra ver se estou bem. Não me deixa faltar nada, Senhor. Tu és tremendo, Santo és. E apesar da glória que tens, tu te importas, Senhor, comigo também. E esse amor
tão grande, eleva-me, me amarra junto a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Ele é tremendo, gente. Maravilhoso, tremendo. Amém. Glória a Deus. Glória. Ele se importa com cada um de nós, se importa com as nossas vidas, se importa com cada sentimento, com cada manhã. Eu fico pensando, Deus, bom, passou da meia-noite e ele começa já a pensar, bom, terminaram as misericórdias de ontem, agora começam as de hoje, né? Todos os dias ele pensa assim conosco. Bom, gente, ontem o Senhor nos deu uma palavra, uma mensagem, e como é maravilhoso esse tempo. Tem uma canção que a gente tem escutado muito, que é... Como é o nome da canção da Paloma ali? Algo que morreu. É assim. Vou colocar ela no final aqui pra você. Essa canção, ela tem falado muito com a gente, sabe? E dentro de todo esse tempo que a gente tem vivido de quarentena, tempo de muitos de nós assim passarmos por testemunhos grandiosos, né? E ficarmos em casa, às vezes, ficarmos dentro de casa, o Senhor tem falado conosco e ministrado muita coisa pra gente, né? E é projeto que nasce no coração, é planos, é tudo aquilo, é sonhos. E Deus fala com a gente continua orando, continua buscando. Mas aos poucos, quando a vida e a rotina diária começa a voltar, a gente começa a encarar de novo o mundo lá fora, a gente começa a encarar os desafios do mundo lá fora, né? A gente começa a encarar o medo das pessoas que estão lá fora. E ao mesmo tempo a gente vai para uma realidade completamente diferente daquilo que a gente está vivendo nas nossas casas, né? E muitas vezes a gente cai, peca, erra, e isso machuca muito a gente, sabe? E tem me machucado muitas vezes. Eu falei, contei pra Indy ontem, né, de um fato que aconteceu comigo, né? Que eu estava tranquilo, estava bem, faceiro, feliz, de repente fiquei brabo, me irritei. E aquilo foi tão ruim pra mim, porque eu disse, pá, Deus, eu achei que eu tava bem, eu achei que aqueles dias de quarentena tinham me feito o homem mais santo do mundo. Mas a gente continua sendo humanos, né? Nós continuamos sendo humanos. Nós não vamos deixar de ser humanos. E Deus trabalha com a gente, sabe? Mas que bom que as misericórdias dele se renovam todos os dias. E hoje tem uma palavra de Deus pra você. Vou colocar aqui pra você gravar. Eu sempre coloco aqui o versículo, né? Hoje está sem a nossa fotinha, só a nossa voz vai aparecer para você aí. Vamos abrir então em Neemias capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, tá? A gente vai ler do 1 ao 7 e eu sigo do 8 ao 15, né? Sempre usando essas versões maravilhosas que as nossas Bíblias em português usam, que é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. A gente vai ler, você vai ver que as versões são diferentes. E depois eu vou ler a RA, que é a revista atualizada, que já é um pouquinho mais antiga, né? Acho que a RA é de 84, se não me engano. Por aí. Tá? Amém? Vamos ler então Neemias capítulo 6, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Acompanhe conosco então a palavra do Senhor aos nossos corações, às nossas vidas, que você venha abrir o seu coração, amém? Para receber de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 6 de Neemias. Sanbalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Versículo 2. Então Sanbalate e Gesem me mandaram um recado.
eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer aí até vocês. Não vou deixar esse trabalho para estar aí para falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta estava aberta e dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles, versículo 7, e que você também arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses. Não, peraí que eu estou lendo errado. 6:8. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado dentro de casa, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemo-nos as portas dentro do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-me. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, principalmente a profecia que falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto pagaram ele, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas obras que eles têm feito, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram me deixar com medo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Amém? Glória a Deus. Bom, começo eu aqui falando sobre isso. Sabe que essa história de Neemias, a gente começa a acompanhar. Eu me empolgo muito porque eu começo a contar a história da Bíblia toda para chegar na parte de Neemias, mas é importante para você aprender o contexto. Neemias, ele era um homem, ele é um homem o qual foi usado, né? Ele sempre será um homem que foi usado por Deus para uma grande obra, uma reconstrução gigantesca em Israel. Bom, a Bíblia ela não está disposta ou colocada em ordem cronológica, né? Você vai ver que até ali
até que o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, depois Josué, Juízes, até ali mais ou menos ainda dá para a gente avaliar que ela está vindo em ordem cronológica, né? Ou seja, ela está totalmente. Porém, depois ela começa, a Bíblia é subdividida para um melhor entendimento, né? Eles colocaram Esdras, Neemias, Ruth, Esdras, Neemias, né? Esther, depois colocaram Jó, e lá depois de Salmos começaram a colocar os profetas, né? Jeremias. Mas muitos anos antes de Neemias estar aqui nessa história, os profetas já haviam profetizado para o povo que tudo isso aconteceria, né? Jeremias estava diante do maior ato da sua vida, né? Ele está aí assumindo um sacerdócio quando Deus toma a boca dele e ele começa a profetizar na frente de todo mundo que o povo estava se afastando de Deus e que certamente seria um dia o povo sofreria com isso. E aconteceu, o povo foi preso, o povo foi levado cativo, foi levado pela Babilônia, depois da Babilônia vieram os persas, depois os sírios e assim por diante, né? E até o tempo de Jesus, a Roma já tinha aprisionado eles. E depois que eles estavam presos, né? Deus levanta um homem chamado Ciro, que o próprio Jeremias profetizou, né? Deus chama Ciro de meu ungido, né? Ele fala que o ungido dele ia libertar o povo. Ciro chega diante daquela profecia, lê que aquilo estava falando sobre ele e ele fica impressionado. Então, de repente, o rei Ciro começa a fazer a libertação dos judeus e começa a fazer com que eles voltem para suas casas, né? Voltem para o seu lar. Então, os judeus voltaram para a terra prometida deles, no qual desde Abraão eles estavam lá. E muitos desses homens, eles nasceram em cativeiro. Nasceram na Babilônia, nasceram na Pérsia, e eles conheciam a lei de Deus de uma forma muito fragilizada, muito pequena. Então, o trabalho de Neemias, ele foi em conjunto com Esdras, e lá com o profeta Ageu. Se você ler o livro do profeta Ageu e Zacarias, eles estavam juntos também. Era um projeto todo arquitetado por Deus para restaurar Jerusalém, restaurar Israel. Então Esdras, o livro de Esdras vai falar exatamente sobre Esdras ensinando ao povo a lei de Deus, né? A lei, novamente, a palavra de Deus. E Neemias começa a fazer uma obra mais prática, uma restauração das muralhas de Jerusalém, que era a capital de Israel. Então Neemias vai e começa a restaurar, começa a construir, né, a ponto dele colocar os soldados com uma espada na mão e outra colher de pedreiro, né, digamos assim, porque ele achava que aquela obra deveria ser feita, porque as cidades naquele tempo, as defesas da cidade era a muralha. Quanto maior a muralha, mais forte é. E Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, antes de Davi mudar o nome para Jerusalém, o nome dela era Jebus, né, que significava soberba, porque as muralhas delas eram muito grandes, né? Então era por isso que ela era chamada de Jebus, né? Uma cidade soberba. E aí Davi conquista e coloca ela o nome de Jerusalém, que é a cidade de paz. E até hoje é Jerusalém, né? Se você for lá um dia, nós todos iremos lá, em nome de Jesus. E quando Neemias começa a fazer essa obra, começa a restaurar Jerusalém, algumas coisas começam a conspirar contra isso, né? Então eu já começo agora a pregar. A gente leu aqui que alguns homens estavam não somente enciumados, mas inflamados demoniacamente, né? Ou seja, se colocaram como inimigo de Neemias para tentar tirar o foco de Neemias, afastar ele exatamente da obra que o Senhor tinha para ele, né? Enquanto Esdras estava lá embaixo ensinando o povo, Ageu profetizava, dizia para eles: vamos reconstruir o templo. Neemias estava fazendo a muralha. Era o foco dele. Deus chamou ele para isso, né? E o primeiro versículo desse capítulo, ele é tremendo, porque ele diz assim, na minha Bíblia aqui, que é uma versão diferente, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, o arábio, né? E o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Ou seja,
aqueles homens olharam para a muralha restaurada. E eu acho que eles até duvidavam, será que essa muralha vai ficar como era antes? E Neemias coloca assim, eu comecei a deixar ela sem brecha alguma, a muralha estava perfeita. Eles viram isso e eles ficaram apavorados. E eles nem tinham colocado as portas ainda, porque as portas de madeira gigante para impedir a entrada dos inimigos. Então eles começaram a ficar surpresos com aquilo e aí eles, bom, vamos ter que tirar o foco desse cara, porque esse cara está restaurando bem. Então eu digo assim, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo que a gente tem vivido aqui, nas nossas casas, eu vejo que Deus está fazendo exatamente isso, nos chamou como Neemias, para restaurar as nossas defesas, as nossas muralhas. Quando eu disse aqui para você que Neemias tinha feito uma muralha sem brecha alguma, é isso que a gente precisa fazer, sabe? Restaurar nossas casas, nossos ministérios, principais ministérios, né? O meu principal ministério é a minha família. Eu sou pastor da Indy e do Asaf, como pai, como provedor. Não pastor da igreja, eu digo, eu pastoreio, eu apacento essa família. Essa é a minha primeira igreja. Você, a sua primeira igreja é a sua família. Amém. E se você não tem uma família, Deus vai te dar uma família, Ele vai te dar uma igreja, né? Para você cuidar. E essa é a primeira igreja da gente. E foi aqui que Deus começou, Jesus começou a obra da igreja nas casas. Todo esse tempo de nos trazer para dentro de casa, Ele começa a restaurar, né? Ele começa a restaurar Jerusalém. E certamente o inimigo não vai permitir que você restaure. E às vezes a gente fica pensando até no diabo, só o diabo, né? Só o diabo vai se levantar. A gente sabe que o diabo não vai desistir, mas às vezes tem pessoas que não estão entendendo esse momento. Você quer ver uma coisa aqui? Ó, nós somos 20 pessoas que estão online agora, 20 pessoas. Né? Em uma igreja que possui mais ou menos 900 membros, mais ou menos, contando assim, né? Somos 20 pessoas que estamos em live. A gente sabe que são 20 aparelhos que estão conectados, pode ter um pouquinho mais, 30 pessoas, um aparelho pode estar 2 pessoas olhando, escutando. E que durante o dia as pessoas vão ver, né? Mas no culto de domingo mesmo, tinha 100 aparelhos ligados, de uma igreja que poderia muito bem ter colocado 300 aparelhos, sendo que desses 100 aparelhos, muitos deles não são nem da igreja, as pessoas estão ouvindo a palavra, né? E por que eu digo isso? Porque esse tempo não está sendo compreendido por muitas pessoas. Eu tenho plena certeza e consciência de que Jesus está às portas, Ele está voltando, que em breve nós conheceremos o anticristo. Em breve, muito em breve. Você sabe quando que a gente começa a entender que o mundo, a gente vê essa doença vindo da China, né? Mas com certeza o seu filho, que lá no quarto dele tem um brinquedinho que você vai virar e vai dizer Made in China, Made in China. Essa câmera que está filmando, talvez diga nela ali Made in China, feito na China. O microfone, esse computador, esse teclado, o celular que você está segurando pode ter dito Made in China. A China está dominando o planeta, né? Não sei de onde virá o anticristo, não sei se é chinês, não sei se não, a gente não sabe. Não sei se a Bíblia não deixa muito claro, ela é clara, ela é benéfica e ela é o suficiente para nós, mas a Bíblia não deixa extremamente claro se nós estaremos aqui quando Jesus voltar, né? Quando o anticristo se levantar. A Bíblia não diz, existem 3 versões que a gente pode estar na tribulação, a gente pode estar no meio da tribulação e ser arrebatado e no fim da tribulação. E as pessoas que não estão entendendo esse momento agora, elas vão começar a criticar quem está entendendo. Porque esse é o tempo de edificar o muro. E essas pessoas vão dizer, vocês estão muito fanáticos, vocês estão buscando demais, desce aqui, vamos conversar, sai dessa esfera, sai dessa coisa, é só Deus, só Deus, só Deus. Às vezes a gente está batendo em cima, olha, tem gente que está olhando tal programa, tem gente que está fazendo isso nesse tempo, gente, vamos focar em Deus. Nosso foco é aqui, ó, é restaurar uma muralha, restaurar um tempo novo. Por quê? Porque para nós essa muralha é defesa, e essa muralha é Deus. E as pessoas vão começar a te criticar, talvez dentro da sua casa, pessoas que não compreendem isso. Pessoas que vão na igreja vão começar a te criticar. Pessoas da sua célula, pessoas da sua família, elas vão começar a te criticar. Por quê? Porque elas não estão entendendo esse tempo. E elas vão querer que você desça
para que talvez você esteja exatamente na mesma esfera que eles. Mas o que Neemias disse aqui, como é que ele foi? 5 vezes, fala um pouquinho. Não, hoje é só contigo. Hoje é que Deus deu toda a administração só pra ele, então hoje eu só tô Mas pode dar no camarote só. uma opinião. 5 vezes. Ele falou 5 vezes, ele respondeu. A mesma resposta. A mesma resposta. Olha que interessante isso. Glória a Deus. 5 vezes eu dei a ele a mesma resposta. Sabe o que isso me mostra? É uma atitude de alguém que tem uma firmeza. Versículo 4. Para quem chegou depois que a gente leu. Nós estamos lendo Neemias 6, tá? Versículo 4 diz: a mesma resposta. Isso é firmeza, isso é contundência, isso é entender a importância de uma palavra liberada por Deus, aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou fazer, nem eu que sou pastor, nem pastor Jaci, pastor Indiara, é capaz de mudar a sua opinião. Mas precisa ter sido Deus. Se Deus mandou você se restaurar e ser uma pessoa diferente a partir de agora, eu falava na live quarta-feira, o grande problema de pessoas espirituais é que elas recebem algo de Deus e elas acham que todas as outras pessoas precisam receber também. Não, Deus falou comigo e aí eu vou falar para todo mundo agora na igreja, todo mundo tem que saber isso, porque queridos, deixa eu dizer uma coisa, Deus trabalha com a gente na esfera pessoal. Certamente é isso que a gente tem que entender. Deus chamou alguns homens para isso, algumas mulheres para isso, mensageiros, profetas, pastores, para que o povo... Sabe que é incrível? Quarta-feira eu não assisti como a gente assiste todos os dias, o devocional do Luiz Hermínio, e assisti um pouco na igreja e depois caiu, eu não assisti. Aí eu de noite chego, ministro a palavra de Deus, e aí depois que eu ministrei a palavra de Deus, eu fui assistir o resto da live do Luiz Hermínio, e o Luiz Hermínio começa a pregar exatamente aquilo que eu tinha pregado, e eu começo a ver assim, parece que eu assisti toda a live dele e estou repetindo. Não, Deus sabe exatamente, se Ele falou com você e Ele sabe que todo o povo precisa ouvir a mesma coisa que você ouviu, Ele vai levantar alguém. Foi assim, eu prego para a igreja, prego para alguns ministros aqui, para algumas pessoas que estão assistindo uma coisa, e lá em Santa Catarina o homem vai e começa a ministrar a mesma coisa. Por que Deus está dizendo isso? O que Ele está falando com isso? Aquilo que Ele te deu, se é para todo mundo ouvir, alguém vai pregar igual. Mas não se soberbece, não acha que você está... só porque Deus falou isso com você, todo mundo tem que saber. Não, às vezes Deus está trabalhando na esfera pessoal com você. Deus tem falado coisas comigo que eu não tenho exposto aqui, porque é comigo, sabe? Deus tem falado coisas comigo, com a Indy, que a gente não tem exposto aqui porque é conosco. Mas tem coisas que Deus está falando com toda a igreja, e é isso. A gente precisa entender que esse tempo é o tempo de nós edificarmos vidas, edificarmos muralhas, edificarmos um tempo e que as pessoas vão nos criticar, as pessoas vão nos chamar de fanáticos, vão querer que a gente desça, mas a nossa resposta tem que ser sempre a mesma. Eu recebi de Deus uma missão e eu vou concluir essa missão. 5 vezes ele respondeu. Na sexta veio uma forma diferente, uma persuasão diferente do diabo, de tentar convencer ele. Vamos trocar. Tá aqui, tá escrito. Ele diz assim: eu tenho uma carta aqui de Sambalat que está dizendo que você está planejando ser rei, que você quer destruir os povos, você quer juntar os judeus para tentar fazer um exército. Neemias responde para eles: olha, isso é mentira, isso aí é tu que está inventando. Eu tenho uma missão e eu vou concluir a missão. Lá no versículo 15 que eu li, a missão foi concluída. Ele fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. 52 dias eles restauraram o muro. Se ele desse, talvez matavam ele, talvez ele saía do foco, né? E olha aqui, até ontem o Azaf saltou, né? Olha, quantos dias faz que a gente está quase 40 dias que a gente está em quarentena. Quem sabe não vão ficar 52 dias em quarentena, né? Deus trabalhando. Não importa quanto tempo vamos ficar em quarentena, é necessário que a muralha esteja completamente restaurada. Amém. E ela só vai ser restaurada se você tiver sempre a mesma resposta. Eu estou focado em restaurar minha casa, meu ministério, a minha vida, para quando a gente voltar no templo, a gente comece a ter uma vida nova. Domingo nós temos culto no templo. E sabe o que eu tenho visto? Olha que interessante.
Termina aqui, porque senão não termina a palavra. Olha só, deixa eu me arrumar aqui. Eu sei, gente, eu também estou muito feliz em voltar a ministrar no templo. Eu estou assim, ó, louco para ver vocês, mesmo de máscara, mesmo não podendo abraçar. Estou louco para subir lá em cima, pregar. Domingo de manhã, pastor Rogério vai ministrar. Domingo de noite sou eu que ministro, de tarde, né? E a gente vendo assim as pessoas eufóricas para voltar. Algumas dizendo, vai, coisa boa, agora eu vou. E aí tem algumas frases que me impactam, que dizem assim, coisa boa, vamos poder ouvir a palavra de Deus novamente. E isso me deixa um pouco magoado, porque assim, algumas pessoas não estão entendendo esse tempo. As pessoas estão entendendo que elas vão ter que voltar para a igreja domingo para que a vida normal espiritual delas volte. Sendo que todo esse tempo Deus está falando para toda a igreja que Ele nos colocou dentro de casa exatamente para nos afastar dos templos. Olha que interessante aqui. Deixa eu me arrepiar. Neemias recebe uma proposta de um homem que estava dentro de casa trancado. E Neemias fala com ele assim, ó, vamos nos esconder no templo, porque estão planejando te matar. E Neemias, não. No templo, não. Eu não sou homem de me esconder, eu não vou me esconder no templo. Sabe que Deus falou muito conosco ontem, sabe, sobre isso? Tem muitas pessoas que se escondem no templo. A vida espiritual delas está escondida no templo. É domingo que elas são espirituais. É lá no templo que elas recebem e sentem a presença de Deus. Gente, o templo não é lugar de edificação. Escuta o que eu estou dizendo. O pastor vai falar uma heresia agora. Deixa eu finalizar. O templo não é lugar de edificação. O templo é lugar de celebração. É lugar onde a igreja se reúne para celebrar a Deus. Né? Para nós estarmos em comunhão para celebrar. Sim, existe edificação. Lá no templo a gente recebe a palavra, a gente é edificado. Mas é na nossa casa, é no secreto, é no quarto. Jesus ensinou, se você quer falar com Deus, te fecha no teu quarto. Te fecha, ele está dizendo, é escondido. Uma vida espiritual, ela não cresce, ela não nasce no templo, ela nasce em casa, escondido. É no secreto, é no oculto. Porque é no oculto que você busca e aí é em público que o Senhor te exalta. É bíblico. Aleluia. O problema é que muitos de nós queremos buscar em público para sermos exaltados em público. E não, lá no passado, lá Deus mandou Josué fazer um altar. Josué faz um altar no meio do Rio Jordão. Eu vou abrir o Rio Jordão. Você vai passar com a arca e vai fazer um altar no meio do Rio Jordão. Um altar escondido aqui, debaixo das águas ele vai ficar. Por quê? Porque este altar aqui é a base da sua vida e do seu ministério. Esse altar aqui é o altar escondido. O altar escondido é a base da sua vida na família, no seu ministério, na sua casa. É no oculto. Não vai sair espalhando agora. Viu, o pastor está falando uma heresia gigante. Ele diz que no culto não é lugar de edificação, não. Não é o lugar principal de edificação. Porque o lugar principal de edificação, é isso que ele está dizendo. O lugar espiritual de uma vida, de uma pessoa, é na sua casa, escondido, buscando, lendo, meditando, como nós estamos aqui hoje de manhã. Nós estamos reunidos aqui, 22 pessoas. Estamos reunidos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nos edificando. Depois você vai orar, você vai fazer os seus afazeres, mas o seu dia vai ser diferente. É isso que eu estou falando para você. No domingo nós vamos juntar tudo isso que nós vivemos e nós vamos para celebrar a Deus. E uma vez eu vi o Silas Malafaia pregando. Tem pessoas que querem ir para o culto de noite e sentir a presença de Deus. Elas saem às vezes, o louvor não estava bom, o culto não estava bom, estava meio pesado. Quem faz o culto é você. Aleluia. O culto não é para você, o culto é de você para Deus. Nós vamos cultuar a Deus. É isso que é culto. Entenda isso. Deus nos colocou dentro de casa para entendermos esses princípios. O culto é para você cultuar a Deus. É você que vai fazer um culto a Deus. Então, o culto não estava bom. Claro, aí o Malafaia botou assim: você assiste futebol domingo, você assiste o Big Brother domingo, você assiste não é o nome daquele programa que dava domingo às vezes? Esquenta, não é? O Esquenta Domingo, né? É uma baixaria atrás da outra. Eu não olho, viu? Escuta a Anitta dançando. Escuta, eu pego no pé da Anitta, né? A irmã Anitta, uns dias ela vai se converter. Amém. A gente escuta isso.
vê isso. A gente acha que isso não nos contamina. Não, eu sou muito bom, sou um cara muito espiritual. E vai pro culto e quer sentir a presença de Deus. Gente, eu não estou dizendo que você tem que se alienar do mundo. Eu não vou olhar mais nada. Não. Eu estou dizendo que o lugar de edificação é no oculto, é no secreto, é buscando a Deus. Vão me criticar por isso que eu estou falando. Mas eu não estou nem aí. Talvez pastores vão me criticar. Talvez líderes vão me criticar porque eu estou falando isso. Eu não vejo nada demais em fazer isso, em fazer aquilo. Essas pessoas que me diziam isso, eu não vejo nada demais fazer tal coisa. Deus não é tão assim. Eu vou dizer uma coisa para você, essas mesmas pessoas hoje estão desesperadas. Elas perderam o chão. Por quê? Porque não levam Deus a sério. Elas acham que Deus vai salvar elas tendo a mesma vida que você tinha no mundo. Querido, se você não trabalhar aqui na terra um projeto de vida do céu, porque a Bíblia nos mostra que o reino de Deus está em nós, e se Ele está em nós, a gente tem que continuar buscando para que Ele se instale em nós e nos ensine a ser reino de Deus aqui na terra, para que quando nós formos para o céu a gente esteja totalmente habituados. Ninguém consegue ir para a faculdade antes de passar pelo colegial. Ninguém vai direto para a faculdade, não. Você tem que ter uma base, você tem que aprender. Aqui é o nosso colegial, aqui é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, nosso segundo grau, como antigamente falavam, né? Para a gente poder entrar na faculdade. A pessoa acostumada com a sua carne não vai conseguir viver no espírito lá no céu. Porque o céu foi feito para homens e mulheres espirituais. E espirituais são pessoas que dão frutos espirituais, não são quem ora demais, quem busca demais, quem profetiza demais. Não, Deus não disse isso. Deus diz que homens espirituais são homens e mulheres que dão frutos espirituais. Por que diz ali em Neemias um pouquinho antes que ele dava a espada e a colher? Porque a gente tem que ser obreiro e intercessor, adorador e intercessor. Se você é só intercessor, você vai criticar quem é adorador. E se você é só adorador, você vai criticar quem é intercessor. Aquela irmã só ora e só profetiza. Aquele lá só canta, só adora. A gente tem que ser os dois, a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que interceder e a gente tem que orar. A gente tem que louvar e a gente tem que ser intercessor. E então, queridos, essa palavra que Deus falou comigo hoje, tem falado desde ontem, né? O diabo ele vai subornar muitas pessoas. Ele vai falar coisas sem direção às vezes, para te tirar do foco. E às vezes te tirar do foco até dizer, vamos buscar, vamos pro templo buscar. Não, nós vamos pro templo celebrar. Buscar a gente busca em casa, a gente busca na célula, Deus vai fazer tanta transformação esse ano que, olha, eu vejo que Deus está fazendo tanto, mexe, que nós seremos melhores. Eu creio que a gente vai ser melhor. Se Deus não mudar você nesse tempo, se alguém disser assim, esse tempo não foi tanto para mudança, não, ele é, gente, para muita mudança. Muita mudança. Eu amo estar no altar tocando, os levitas amam estar dançando e tocando no altar. E Deus está fazendo o quê? Está tirando o altar de lá, tirou o culto, para que a gente louve e cante Ele aqui. A Ele aqui, no oculto. Ninguém vê. Ninguém vê. Aqui na live até vocês estão vendo, mas aqui às vezes eu me fecho aqui. Não gosto de falar isso, mas é para você entender. Às vezes tá todo mundo, às vezes a gente vai dormir, o Osar vai dormir e eu fico aqui e aí eu já fiz muitas canções nesse tempo aqui. Eu já fiz canções assim que ministraram a minha vida, que eu escrevi, que eu gravei no celular e que eu disse assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou ensaiar e quarta-feira na live eu vou cantar minha canção nova. Sabe o que Deus falou comigo? Você não vai cantar canção nova nenhuma. Essas canções, elas são minhas para ti e de ti para mim. Mas pastor, eu queria ouvir essa canção. Você nunca vai ouvir algumas dessas canções. Sabia disso? Nem a Indy vai ouvir. A Indy ouviu umas 2 canções só. Porque essas são canções que ele me deu para mim cantar para ele. E para mim cantar para mim mesmo, dizer que eu preciso mudar, que eu preciso fazer algumas coisas na minha vida. Quem sabe Deus vai te dar canções, quem sabe Deus vai te dar palavras que é para você pregar para você mesmo. Às vezes a gente está lendo a Bíblia aqui com aquela intenção, pai, isso aqui eu tenho que pregar, meu Deus, olha que palavra. E Deus está dizendo para você, ei, essa palavra é para você e eu somente conversarmos. Recém eu falei sobre o louvor, né? Então, fala do 13, sobre o dinheiro, que eles
tentaram comprar se Neemias. subornar. Eles tentaram subornar alguém para humilhar Neemias. Né? Eu estava falando agora sobre alguém que está sendo pago. O diabo vai pagar pessoas, o diabo vai subornar espiritualmente pessoas para que talvez tire você do foco, para tentar te humilhar, para tentar, né? Mas a grande certeza é isso. O que nós estamos precisando é entender uma coisa. A gente precisa entender que esse tempo é para a gente crescer, se fortalecer e ser cada vez melhor para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho mais o que pregar, não sei se tem alguma coisa para falar. Hoje foi rápida a coisa, né? Que horas são? 20 para as 9. Né? E glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra no coração. Eu vou colocar uma canção aqui no final. Vamos rolar aqui. Não, aqui fala do... Deixa eu achar aqui onde eu tava. Ele não me deixa quieta, né? Que coisa, sério. No 14 diz assim, ó. Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Irmãos, a justiça não cabe a nós fazer. Neemias falou isso. Não esqueçam disso. Ah, mas Indy tão me humilhando, tão me fazendo fofoca de mim. Então, eu era muito disso, sabia? Eu era, glória a Deus. Tirar satisfação. Que Deus tá mudando, tá mexendo os pauzinhos. Glória a Deus pelo entendimento. Porque Deus tem tudo para nós, só que Ele só vai fazer se a gente quer. Não esqueça disso. Né? Eu sempre falo, tá aqui, tudo tá aqui, só que a gente só vai acontecer se a gente abrir o coração. Ele bate, mas ele entra se a gente abre a porta. Então aqui fala no 14 que Neemias falou, Deus lembra deles e castiga-os. Lembra também da profetisa e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Irmãos, se isso acontecer quando nós retornarmos, lembra, Senhor, fulano, ciclano, beltrano estão fazendo isso, isso e aquilo. Vamos pro joelho, vamos pra cruz. A fofoca tem que ser pra Ele. Amém? A gente, não às vezes, vamos olhar pro outro fulano, ciclano. Às vezes a gente fica bravo com alguém, mas Jesus foi claro. Deus foi claro na palavra. Ele disse, minha é a vingança, não é sua. Justiça. E aqui foi uma oração de Neemias. Ele estava bravo, ele disse, lembra-te de Tobias e Sambalate que eles estão fazendo, olha o que eles estão fazendo contra mim, Deus. Talvez até seja um erro dele já para declarar para Deus, castiga eles. Porque às vezes a gente fica olhando as pessoas a graça de Deus, ela não é como a justiça dos homens, é trapo de imundície perto da justiça de Deus. Oh, Deus. E a gente, às vezes a gente quer fazer uma oração assim, Senhor, fulmina aquela irmã, Deus. Deixa para Deus, irmãos, ele sabe exatamente. Uma oração meio feiticeira. Neemias aqui, ele estava desabafando para Deus. Certamente não é errado desabafar para Deus, sabe? A gente pode falar, mas é para Deus. Por isso que eu falava, não sei se foi na quarta ou eu falava, a esfera pessoal é pessoal. Então, Jesus ensinou pra gente, toda vez que a gente sai da esfera pessoal, a gente tem que abençoar nossos irmãos. Até o inimigo a gente tem que abençoar. Ó, esfera pessoal, tire a trave do teu olho. Esfera pessoal, irai-vos, mas não pequeis. Recebo. Esfera pessoal, Deus está falando para você ficar na sua esfera, e trata você aí, não julgueis para que não seja julgados, porque da mesma medida que julgai, será julgados. Aí quando Jesus diz assim, agora você vai sair da esfera pessoal, como é que você vai sair da esfera pessoal? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante isso. Se alguém te perseguir, ore pelo que você persegue, ama o teu inimigo. Jesus é tremendo, quando ele quer falar da esfera pessoal, ele trabalha batendo em nós. E quando ele quer sair, ele diz assim, ama os outros. Ama o teu inimigo, ama quem te fez mal. Perdoa, 70 vezes 7. É tremendo, gente. A minha pergunta para você nessa manhã é, você está intercedendo? Você está edificando o seu templo? Domingo vai ser só o reflexo disso que você está vivendo na sua casa. Não sou melhor do que ninguém, talvez eu não vou cantar domingo, eu não me escalei para ministrar domingo, eu vou pregar a palavra domingo. Porque eu quero todos os dias da minha vida adorar Ele. Ele é soberano,
Ele é tremendo. Amém? Eu quero orar por você e liberar essa canção depois para você, e fica escutando. Essa canção tem falado muito com a gente, né? A gente tem descoberto uns cantores que a gente nem sabia quem era, né? E ele tem falado muito com a gente. Deus abençoe você nesse dia, tenha um dia maravilhoso. Os nossos expedientes estão sendo das 9 horas às 15 horas direto, tá, gente? O pastor já se tem ido, mas é muito rápido. Algumas pessoas estão preocupadas, o pastor não pode se expor, coisa e tal. Ele é o que mais fica bravo com esses negócios aí. Ah, tinha uma coisa que eu ia falar aqui que me tinha esquecido. Toda essa guerra de Sanbalat, Tobias aqui, ela tinha um foco. Sanbalat tinha um foco, tirar Neemias do foco, né? E a gente sabe que toda essa situação, eu vou falar a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Eu acho que toda essa situação do Covid, ela está nos beneficiando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você vai numa esquina e você encontra um amigo, aquele amigo vai dizer assim: que horror, como é que a prefeita, o governador e o presidente vai liberar as escolas, como é que os filhos vão voltar para a escola e o Covid vai pegar em todo mundo e as pessoas vão morrer com isso e tal. E aí você vai, é verdade, eu não podia fazer isso. Aí você sai daquela esquina e você vai na outra esquina e encontra outro amigo. Aí aquele outro amigo tá assim, ó, mas não era nem para ter fechado o comércio, a gente vai morrer de fome, a gente vai trabalhar. Gente, essa guerra é uma guerra política, demoníaca, que estão fazendo com que muitas pessoas percam o foco. A gente vai defender, a gente vai pra rede social e abre o verbo, não, que sai não sei o que. A gente vai se magoar falando assim. Porque você vai encontrar cristão que vai ser a favor. Você vai encontrar cristão que é contra. Eu sou contra que feche comércio. Tem gente que é cristão e é a favor. E aí eu vou pro púlpito, eu vou falar com você, você está errado. Não, vamos começar a brigar. Isso é para tirar o nosso foco. O nosso foco não é brigar porque fechou o comércio, fechou as escolas, ou tem que abrir. Sim, há preocupações, a gente tem que orar. O nosso foco é restaurar o nosso templo. Sanbalat e Tobias está aí para tirar você do foco. Vamos defender o presidente, vamos defender a Globo, vamos defender não sei o quê. Não, nosso foco não é a política. Nosso foco é Jesus. Reedificar nossa casa. Ontem eu estava lendo essa palavra e anotava algumas coisas aqui. E eu tinha me esquecido de falar disso. Mas aí eu abri aqui e aí eu li o que eu tinha anotado. Edificação. Tá? Templo não é lugar de edificação. E eu até botei aqui para curiosidade. Isso é para curiosidade só, né? O dia que terminou as muralhas, né? O 25º dia do mês de Elu. Elu é entre agosto e setembro, então era o comecinho de setembro, tá? Ali até o dia 8 de setembro é o mês de Elu. Então, só essa era a única curiosidade. Amém, gente? Então, foque, vamos focar. Amém? Vamos orar, então? Obrigado. Eu tô vendo aqui que muita gente tá falando aqui. Glória a Deus. Tem gente que lança isso aí para estudo. Glória a Deus. Vamos orar então, gente. Pai de amor, tudo que tu tem falado, tem feito em nossas vidas, Pai, é para restaurar, edificar. Obrigado, Pai, porque tu tem sido maravilhoso nesse tempo. Obrigado porque o Senhor tem colocado pessoas. A gente teve momentos difíceis, eu e a Indy, e no momento difícil o Senhor levantou pessoas para falar conosco. E ao mesmo tempo o Senhor tem me levantado para falar com pessoas que estão precisando. E sei, Deus, que a tua igreja vai passar por isso, Pai. Que nós sejamos uma palavra de edificação para as pessoas. Tem pessoas que estão com suas muralhas caídas e a gente precisa ser Neemias nesse tempo, de edificar, Pai, as muralhas, as defesas da nossa vida, interceder, orar, colocar. Talvez nossos esposos, nossos maridos estão com problemas, nossos filhos, a gente precisa ter uma palavra de edificação. Pessoas que estão entrando em depressão, eu repreendo em nome de Jesus. A gente tem que entender que isso é Sanbalat tentando te arrancar o foco. Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Nos dê um dia maravilhoso, nos dê coisas grandes, coisas maravilhosas, Pai, para viver nesse dia. E principalmente que Teu Espírito, Senhor, possa nos guiar e nos mostrar o que a gente tem que viver hoje. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Preciso morrer, 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 morrer.
quer morrer pra viver, pra viver.